Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje estamos iniciando uma nova série de vídeos no canal em que discutiremos sobre alguns temas de interesse da comunidade evangélica, mas que nem sempre é tratado nas nossas igrejas. Eu me refiro ao processo de desinstitucionalização religiosa nas igrejas pentecostais e neopentecostais, principalmente, mas não exclusivamente, ou como é mais conhecido esse fenômeno nas igrejas entre os evangélicos, que trata como os desigrejados. Entretanto, eu não vou abordar o tema com muita profundidade, até porque se fizesse isso, o vídeo ficaria muito longo, e eu não gostaria de fazer um vídeo que fosse tão longo, embora o tema possa ser debatido à exaustão e que a gente não vai chegar ao final, a uma conclusão razoável sobre ele. Mas é sobre isso que eu gostaria de falar nessa nova fase, nessa nova sequência de vídeos aqui do canal. O professor Bruce Shelley, do Seminário Teológico de Denver, Colorado, nos Estados Unidos, ele disse que a igreja é como a Arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o cheiro dentro dela. Essa frase é um tanto agressiva, mas se você observar o comportamento das lideranças nas igrejas, você vai perceber que há algo de errado nessas instituições. Ao longo da história, a igreja evangélica brasileira sofreu diversas crises, seja por má administração, seja por divisões internas que ela sofreu ao longo da história dela, que começou no início do século passado, seja por questão de perseguições, principalmente da Igreja Católica no início e durante um bom período, seja por ter se afastado dos princípios bíblicos, seja por ter se aproximado muito do mundo e com ele se envolvido, seja por participar de atividades que não diz respeito à sua vocação. O fato é que a igreja já enfrentou diversas crises, mas com certeza nenhuma delas foi tão grave quanto a que está acontecendo agora e que vem acontecendo desde o final do século passado na igreja brasileira e há mais tempo nas igrejas, principalmente americanas, que é esse processo de desinstitucionalização religiosa, ou seja, o afastamento, o desligamento de membros da igreja das instituições. No Brasil, esse fenômeno foi denominado de desigrejamento. Então, logo, as pessoas que participam desse processo são chamadas de desigrejadas. Tá? Agora, um levantamento feito com 50 desigrejados mostrou que as principais razões, as principais causas desse fenômeno são provocadas pela própria liderança das igrejas. E aqui eu quero fazer, inclusive, uma diferenciação entre desigrejados e desviados. Nas igrejas brasileiras, esses dois fenômenos são tratados como sinônimos. Se você se refere a uma pessoa desigrejada para a liderança da igreja, ela é uma pessoa desviada. E, consequentemente, uma pessoa desviada é uma pessoa que está afastada da igreja. Mas não é bem assim. Na verdade, o processo de desigrejamento congrega pessoas que se desligam das igrejas, mas não da religião. Elas continuam sendo cristãs, dizem elas que com mais intensidade, porque agora não estão mais presas às amarras das denominações religiosas, às limitações que as denominações religiosas estabelecem. Elas agora servem a Deus de forma muito mais livre. Então, o desigrejado é aquele que afastou-se da igreja, mas não do evangelho. Já o desviado, no jargão comum da igreja, é aquela pessoa que se afastou do evangelho.
e não somente da igreja. Consequentemente, ela se afastando do evangelho, ela vai se afastar também da igreja. Mas há uma diferença. O desviado, ele não quer retornar mais à prática da religião, e o desigrejado, pelo contrário, ele quer ser uma pessoa praticante da religião, mas sem vínculo denominacionais. Tá? E foram apontadas por esse grupo de desigrejados nessa pesquisa com 50 pessoas algumas razões pelas quais eles deixaram a igreja. Eu quero aqui citar apenas algumas, e principalmente aquelas que foram repetidas por mais de 2 ou 3 pessoas entrevistadas. Elas alegaram essas razões aqui, entre as outras tantas que as levaram a sair das igrejas. A primeira delas é a falta de cuidado dos líderes com as dificuldades apresentadas pelos seus membros. Dificuldades tanto religiosas quanto sociais, de convivência, de relacionamentos, etc. Várias dificuldades que eles apresentaram e as lideranças simplesmente as ignoraram. Isso de alguma forma lembra aquela bronca que receberam os pastores ainda no Antigo Testamento, no capítulo 34 de Ezequiel, em que são chamados a atenção por explorarem o rebanho, mas não cuidar dele. Ou no livro do profeta Malaquias, onde esse fenômeno é repetido, só que ali o Senhor faz uma ameaça severa, inclusive, de acabar com o ministério sacerdotal nos moldes do Antigo Testamento, que de fato aconteceu. A história da igreja mostra que depois do ano 70, quando o templo foi destruído pelo general Tito, o trabalho dos sacerdotes acabou ali e nunca mais retornou. Outra razão foi a arbitrariedade dos líderes na condução da igreja. Decisões monocráticas, arbitrariedade, falta de ouvir as pessoas que são lideradas, tomadas de decisões que afetam toda a comunidade, mas que são tomadas de forma monocrática. Isso desagradou a muita gente e desagrada a muita gente que quer participar das atividades da liderança da igreja. E, por incrível que pareça, entre os desigrejados ou os desinstitucionalizados, como eu prefiro chamar, estão obreiros, estão pastores, estão diversas pessoas que, antes de se tornarem desigrejadas, atuavam nas lideranças, inclusive das igrejas em alguns casos. Uma outra razão foi a banalização das mensagens nos púlpitos. A maioria dos pastores de algumas igrejas, a preocupação deles na hora de pregar não é denunciar o pecado, não é arrancar as pessoas das garras do inimigo, mas apresentar uma mensagem que traga de alguma forma motivação para as pessoas participarem da igreja, mas não há a menor preocupação com a transformação na vida dessas pessoas. Ainda uma outra razão foi a transformação dos cultos em reuniões de entretenimento. Isso tem sido bastante criticado e notado em muitas igrejas, principalmente neopentecostais, onde as igrejas são transformadas não na casa de Deus, mas numa casa de espetáculo. São pintadas em cores que chamam a atenção pelo excentrismo. Se os púlpitos são transformados em palcos, com jogos de luzes, com atrações de dança, de música, com atrações as mais diversas, mas sempre com o sentido de entreter as pessoas que estão ali. Pouquíssimas coisas se fala a respeito de mudança de vida, de mudança de comportamento. Gasta-se muito tempo em entreter as pessoas, mas gasta pouco tempo em ajudar essas pessoas a serem transformadas. Ainda, uma outra razão é a maior preocupação com a instituição do que com as pessoas. Ou seja, o que importa são igrejas bem estabelecidas, igrejas bem-sucedidas. Há uma
questão bastante relevante aqui para se pensar. O que uma igreja tem de função mais importante? Arrecadação, dar lucro ou arrebanhar pessoas para o reino de Deus? Há ainda uma outra razão, que são pregações transformadas em mensagens de autoajuda. Ora, eu posso garantir com toda certeza que mensagens de autoajuda não são os pastores os melhores apresentadores. A menos, claro, que ele tenha uma formação exclusiva para essa área. Mas para isso existem coaches, existem profissionais que são treinados para fazer isso. A igreja não tem que apresentar mensagens de autoajuda. A igreja tem que apresentar mensagens que desperte o pecador para a sua situação de perdido e não massagear o seu ego, como muitas igrejas estão fazendo. Uma outra razão, a falta de pastores que se coloquem como servos e não como senhores. Há casos em que os pastores declaradamente chamam as igrejas de minhas igrejas. Tratam-nas como se fossem holdings familiares. Aliás, um livro interessante sobre isso foi publicado em 2020, se não me engano, em 2020, de uma pesquisa, resultado de uma pesquisa feita na Universidade de Aracaju, denominado Dinastias Assembleianas. Nesse livro, a autora apresenta uma lista muito grande de igreja que transmitiram os cargos de pastores presidentes para filhos, cunhados, genros e parentes próximos. É algo quase assustador. É algo difícil de acreditar no que as igrejas estão fazendo. Ainda uma outra razão é o perdão como expressão na vida cristã não é praticado por muitos líderes. Exceção feita, claro, àqueles que são muito próximos das lideranças e dos pastores. Esses podem fazer o que quiserem. Ou, uma outra exceção, é se a pessoa tem um dízimo alto. Exceções à parte, note que a causa dos desigrejamentos está relacionada muito mais com o comportamento dos pastores e líderes do que com os desigrejados propriamente. As igrejas devem procurar entender qual o motivo desse processo. Ele está em franca expansão e em todas as denominações evangélicas. Conversando com um grande líder e um pesquisador nessa área, ele apontou, inclusive a Igreja Católica tem sido vítima, entre aspas, desse processo. Todos, se não a maioria dos autores que escrevem sobre esse fenômeno, apontam os desigrejados como os responsáveis por seus afastamentos das igrejas. Agora, se você for observar quem são esses escritores, você vai perceber que todos eles estão ligados às lideranças das igrejas. Ok? Agora, na minha opinião, analisar a questão olhando apenas um lado, colocando a culpa apenas em um grupo, é no mínimo uma distorção no processo de julgamento, sem dúvida nenhuma. Ao estudar a questão, nós devemos olhar para os dois lados do problema, principalmente procurando causas dele e não consequências. Que o que nós temos feito até agora é discutir consequências desse problema e não a causa ou as causas. Um levantamento feito com 17 pastores de igrejas pentecostais e neopentecostais apontou isso. Na opinião deles, sem exceção,
A responsabilidade pelo afastamento das pessoas das igrejas é delas. Por quê? Não se submetem à autoridade dos líderes, querem que as suas opiniões prevaleçam dentro da igreja, não admitem ser punidos ou questionados. Na opinião desses pastores, os desigrejados são pessoas que querem criar problema nas igrejas e não soluções. Então veja que nessa perspectiva é difícil tomar uma decisão ou tomar uma atitude que realmente corrija o problema, se não houver uma mudança no comportamento dessas lideranças. Olha, a jornalista Marília de Camargo César, no livro que ela escreveu sobre esse fenômeno, chamado Feridos em Nome de Deus, ela apresenta o depoimento de diversas pessoas que foram humilhadas, desrespeitadas, abusadas, usadas na igreja, quase em regime de escravidão para trabalhar, e depois simplesmente foram descartadas, sem a menor consideração. E essas pessoas estão feridas profundamente, a ponto de uma delas dizerem: quando eu vejo um pastor pregando na televisão, sinto vontade de vomitar. Tal a aversão que a pessoa adquiriu das igrejas, das instituições religiosas. Uma pesquisa realizada para a tese de doutoramento em Ciências Sociais na Universidade Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mostrou que se não houver uma mudança de comportamento na direção das igrejas, dos pastores e líderes, o fenômeno tende a se agravar. Se nada for feito pelas igrejas, o Brasil corre o risco de se tornar um território pós-cristãos. Talvez você possa achar isso uma coisa muito forte, muito séria. Mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Os Estados Unidos e a Europa têm igrejas muito mais fortes do que as igrejas brasileiras. Muito mais potentes do que as igrejas brasileiras. E hoje, os Estados Unidos e a Europa, em sua maior parte, já se tornaram territórios pós-cristãos. A Alemanha, onde foi berço da reforma protestante, as igrejas protestantes já não existem mais, ou quase não existem mais. Para começar, a igreja onde Lutero afixou as 95 teses na porta, hoje ela é um museu praticamente. Então veja que a coisa é muito mais séria do que nós podemos imaginar. O pastor presbiteriano Alderi Souza de Matos reuniu um grupo de eminentes pastores e líderes para discutir a questão das igrejas no Brasil. E a conclusão a que chegaram é, no mínimo, preocupante. É de que a igreja brasileira precisa passar por uma reforma mais profunda do que aconteceu na igreja no século XVI, sob a liderança de Lutero e outros líderes naquela época. Eu não pretendo aqui, evidentemente, tomar ninguém por bode expiatório. Quando eu falo igrejas pentecostais e neopentecostais, porque esse fenômeno está mais acentuado nelas. Mas não são exclusivas essas igrejas com relação a esse fenômeno. Agora, eu não quero tomar ninguém por bode expiatório, mas também eu não posso me furtar da responsabilidade de falar sobre isso, porque isso é um problema que nós precisamos discutir. Eu não posso omitir, diante do que foi observado,
que há uma urgente necessidade de que as lideranças das igrejas tomem atitudes e o façam com a devida urgência para reverter uma situação que está provocando o êxodo dessas igrejas. Os dados levantados na pesquisa mostram que a igreja deve reagir tendo em vista que a omissão agora pode levar a uma situação gravíssima. Algumas respostas apresentadas pelos desigrejados nas entrevistas que foram feitas são muito sintomáticas. Veja só, um dos entrevistados questionado sobre a possibilidade de voltar à igreja novamente, ele disse simplesmente não. Quando o rio se torna mar, ele não cabe mais dentro de um rio. Esse é o problema da igreja. As pessoas que saem dessas igrejas, elas saem com uma bagagem muito grande de informações para ir contra essas próprias igrejas. Andy Stanley, um pastor sênior fundador da primeira igreja batista de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, ele disse uma frase que, se todos os pastores e líderes centralizadores levassem a sério, mudariam as coisas. Ele disse: líderes que não a escutam acabarão cercados de pessoas que não têm nada para dizer. Ou seja, nós não daremos sequência à formação de líderes. Sabe, passagens como aquela de Paulo a Timóteo: o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, transmitam a outros, para que transmitam a outros. Isso não existe mais no âmbito das nossas igrejas. Hoje, a única autoridade, a única pessoa que tem voz são os pastores presidentes na tomada de decisão. Agora, pasmem, nós criticamos severamente a Igreja Católica na Idade Média, onde apenas o clero podia fazer alguma coisa. Hoje está pior entre as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas principalmente. Somente os pastores líderes têm autoridade para fazer alguma coisa. E a palavra deles não se discute. Com base no resultado da pesquisa, as principais causas do processo de desinstitucionalização são visíveis. Mas os caminhos que a igreja deve seguir para superar essa crise não são tão simples. A resposta não é fácil e não existe uma única resposta. O problema ou o fenômeno ele é multicausal. Logo, as atitudes para resolvê-lo também devem ter abrangência muito mais ampla. Para começar, primeiro, antes de se tomar qualquer atitude, é necessário repensar a forma como são escolhidas as pessoas para ocuparem os cargos de direção nessas igrejas. Porque as igrejas hoje, elas já não aceitam mais uma liderança colocada de cima para baixo dentro delas. As pessoas querem participar desse processo dentro das nossas igrejas. Segundo, a liderança da igreja deve olhar com uma visão crítica os seus próprios líderes, os critérios de escolha, a capacitação exigida para o exercício da função e, principalmente, qual o intervalo de tempo que essas pessoas ocuparão cargos de liderança dentro dessas igrejas. Hoje, esses cargos são vitalícios. Hoje não existe nenhuma perspectiva de se tirar um pastor das igrejas pentecostais e neopentecostais por conta de qualquer procedimento dele. A autoridade é dele, ele quem decide a hora que ele vai sair, se ele quer sair. Diante disso,
o que deve ser feito nas igrejas? Primeiro, procurar superar a propaganda negativa que esse fenômeno está causando, tendo em vista ser mais grave do que qualquer outro tipo de problema que a igreja enfrentou ao longo do tempo. Cada pessoa que se sente ferida, preterida, desvalorizada, humilhada, explorada, constitui um propagandista contra a igreja institucionalizada, principalmente nas redes sociais. Isso é tão claro que o tema desigrejados, ele é um dos mais buscados nas redes sociais. E além disso, os desigrejados estão bem preparados para um confronto com aqueles que defendem a igreja. Primeiro porque é difícil você encontrar argumentos que realmente anulem a posição dos desigrejados em relação aos motivos pelos quais eles estão saindo das igrejas. A igreja deve repensar e mudar a metodologia e estratégias que ela vem adotando, pois o modelo é ultrapassado, anacrônico, tendo em vista que a liturgia não consegue mais chamar a atenção das pessoas, pois se fala uma coisa, mas a realidade é outra. São mensagens que falam de amor, mas na prática esse amor não aparece. A igreja prega uma mensagem que massageia o ego das pessoas, mas não atinge suas reais necessidades. Os líderes se apresentam como santos, mas quando postos à prova se revelam vingativos, rancorosos. Muitos deles se escondem atrás dos seus títulos e posições, pecados que excluiriam qualquer membro das igrejas. Falam de honestidade e moralidade, mas em muitos casos, se buscarem seus CPFs nos bancos de dados dos maus pagadores, eles estarão lá. Muitos pastores estão à frente da igreja em seu segundo, terceiro e até quarto casamentos. E considerando que o divórcio sempre foi repudiado no meio evangélico, isso soa quase absurdo. A pergunta de uma pessoa entrevistada entre os desigrejados foi: qual a autoridade que esse pastor ou esses pastores têm para falar sobre família, amor, perdão, fidelidade? De fato, não dá para oferecer uma resposta que fosse convincente sobre uma pessoa que ensina amor, faz casamentos, fala de fidelidade e perdão e não conseguiu resolver os problemas dentro da sua própria casa. Além disso, muitos divórcios são causados por infidelidade conjugal. Na maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, a preocupação há muito tempo vem sendo com o entretenimento, a fim de encher essas igrejas. As mensagens são sem conteúdo, os pastores se ocupam com discursos vazios e mensagens sem a menor relação com a realidade. Muitas mensagens mais parecem palestras de autoajuda do que a palavra de Deus. Terceiro, a igreja precisa ajustar sua mensagem ao propósito da evangelização e formação de cristãos maduros que consigam caminhar sozinhos, enfrentando as dificuldades do dia a dia e não somente viver os modismos religiosos. A igreja deve apresentar mensagens com mais consistência, com mais base nas Escrituras. Uma queixa recorrente dos entrevistados é a superficialidade das pregações que não despertam as pessoas para suas reais condições diante de Deus. Além disso, as mensagens que eles pregam, muitas vezes, não têm o respaldo do exemplo.
coisas se complicam. Na prática, a mensagem pregada nas igrejas hoje massageia o ego das pessoas, fazendo-as se sentirem empoderadas, donas de suas vontades, cria uma perspectiva de sucesso pessoal, mas fecha os olhos para os seus erros e não mostra suas impurezas, suas sujeiras e seus pecados. Como disse o profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. As igrejas pentecostais e neopentecostais devem refletir sobre suas condutas. Conforme o escritor Abildes Valadão de Araújo, no livro Vendedores de Ilusão, a triste realidade do comércio da fé, publicado pela Damprevan, ele diz o seguinte: quando nossos pais deram ouvidos à voz da serpente, Satanás, toda a criação passou a estar sob os efeitos diminutivos do pecado. Os resultados estão aí bem diante dos nossos olhos. É o filho viciado em drogas que mata a própria mãe para manter o vício. É o idoso espancado covardemente por uma mínima aposentadoria. A criança jogada pela janela, a adolescente violentada e assassinada de modo brutal, o bebê recém-nascido abandonado na lixeira, o desvio da merenda escolar que iria alimentar uma multidão de crianças famintas, a mãe que deu à luz no corredor de um hospital lotado, o irmão que frauda dinheiro público e agradece ao Deus Mamon pela bênção recebida, o juiz que aceita suborno, o governante que faz vista grossa às necessidades do pobre, as famílias que sobrevivem literalmente do lixo, o policial que se corrompe no exercício da profissão, o bandido que mata para não morrer ou por prazer. Ao pecar, a película de santidade que cobria a retina dos olhos daquele casal no Éden foi rasgada impiedosamente pelo bisturi da desobediência, e eles perceberam que estavam expostos e desprotegidos. Diante de tudo isso, pode-se perceber no comportamento de pastores e líderes que as igrejas estão caminhando a passos largos para um abismo teológico. Querendo ser pragmáticas, elas se tornaram insensíveis às necessidades daqueles que as frequentam. Buscando entretenimento, alegram as pessoas com uma programação agradável e divertida, mas afastam cada vez mais os seus frequentadores do ideal cristão. A igreja pentecostal e neopentecostal brasileira, pelo desvio da conduta de suas lideranças e pela falta de identidade entre o que ensinam e o que vivem, estão se perdendo no labirinto dos modismos religiosos. E aproveitando-se da fragilidade e da carência das pessoas, não cumpre o seu papel, nem religioso, nem social. Querendo ser agradáveis, têm se tornado incapazes de realizar a tarefa mais simples. E o que é pior, a promessa feita pelo Senhor, quando estabeleceu a igreja de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, não estão se cumprindo nos nossos dias hoje. A igreja tem parado a sua ação diante das portas do inferno, infelizmente. Quarto, a igreja precisa separar o teológico, religioso, do secular. Na verdade, a igreja não consegue lidar com a laicidade do Estado brasileiro, entendendo laicidade como sendo a formação do Estado desvinculada de qualquer grupo religioso. As igrejas, pentecostal e neopentecostal principalmente, não conseguem fazer claramente a distinção
entre o sagrado e o profano, separar o teológico do secular, principalmente quando procura se envolver com setores ou com instituições da sociedade com os quais não tem condições de lidar. Primeiro, por não ser áreas afins ao que ela deve servir. E depois, por ser um ambiente hostil para ela. O Brasil, após o período militar, se envolveu com a política partidária a ponto de provocar severas divisões entre seus líderes. E hoje, temas políticos são discutidos nos círculos pentecostais e neopentecostais, nos horários dos cultos, como qualquer assunto ligado a temas religiosos. E, pasmem, até com mais fervor. Em época de eleições, algumas igrejas gastam mais tempo discutindo temas políticos do que pregando a palavra de Deus. Sem contar que seus púlpitos são frequentados, via de regra, por homens que não têm o menor compromisso com Deus. O envolvimento da igreja na política tem trazido sérias consequências para seus líderes e seus pastores. As mais graves estão aí visíveis para qualquer de seus membros. Corrupção dos líderes que se envolvem com políticos comprometidos moral e legalmente. Os conchavos que vêm praticando, vendendo votos da membresia das suas igrejas em troca de favores. Esses são apenas alguns exemplos que vêm acontecendo por conta dessa união entre a igreja e a política. Quinto, a igreja precisa fazer a sua autocrítica. Talvez seja a medida mais urgente a ser tomada, mas também a mais difícil. Pois se ela não reconhece que está errada, frustrando aqueles que a procuram, desejosos de um relacionamento cristão verdadeiro, dificilmente conseguirá se erguer do abismo que caiu. Há décadas, as igrejas pentecostais e neopentecostais não admitem que precisa mudar. Servir, conduzir as pessoas na presença de Deus. Antes, tem se preocupado mais em acumular riqueza, poder, prestígio social e prestígio político. Na medida em que foi obtendo isso, perdeu sua eficiência e a sua eficácia diante daqueles para quem ela deveria atuar, formando uma caricatura do que seria uma igreja morna, sem brilho, como foi severamente criticada a igreja de Laodiceia no livro de Apocalipse. Aliás, poucos textos bíblicos retratam tão bem a condição atual da igreja como esse de Apocalipse. Para quem adota o dispensacionalismo e o dispensacionalismo progressivo como método de interpretação da escatologia, a igreja de Laodiceia é a que representa a igreja atual. Nela se percebe a arrogância de achar que tem tudo, pode tudo, mas também evidencia cegueira espiritual e insensibilidade, não percebendo sua própria nudez, destituída de vestimenta espiritual e santidade. É dessa forma que a igreja atual se apresenta. Portanto, uma autocrítica seria necessária, mas não apenas isso. Há necessidade de mudança de propósito, de metodologia adotadas, pois as pessoas estão atentas para a realidade de uma igreja que não atende mais aos seus anseios espirituais e que cobra muito caro por um serviço de baixa qualidade. Muitos críticos fazem uma comparação
curiosa entre a igreja atual e a igreja primitiva. Tomam aquele texto do livro de Atos, em que Pedro e João subiam ao templo a orar. São interrompidos por um pedinte que lhes pede uma esmola. E eles, de forma mais natural possível, dizem para aquele pobre mendigo: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele moço se levantou. Ele, que era paraplégico, estava ali há anos na porta daquele lugar, daquele templo, e saiu andando e glorificando a Deus. A igreja de hoje tem ouro, tem prata, tem riqueza, mas não tem poder. E é incapaz de estender a mão e levantar um pobre aleijado do chão. Com um olhar imparcial sobre toda essa situação, pode ver que o resultado disso será uma igreja enfraquecida, severamente criticada, como está sendo por aqueles que dela saíram. Porém, seus líderes parecem não estar preocupados com isso. Por fim, eu quero deixar claro que eu não pretendi criticar lideranças da igreja simplesmente por criticar, mas apontar uma falha e mostrar como ela pode ser corrigida. Aliás, eu queria até parafrasear aqui Rick Warren, autor do livro Uma Igreja com Propósito. Ele disse que apontar o erro, mas não apontar a solução para corrigi-lo, torna a situação ainda pior. E ao encerrar esse vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Por favor, deixe aqui um comentário, deixe aqui o seu like se você gostou do vídeo. Mas, além disso, divulgue esse vídeo para outras pessoas, a fim de que ele possa atingir o maior número de pessoas e possamos continuar aqui no canal propondo mais alguns temas que eu creio ser de interesse de todos.